Continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio, porque eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui a professora Ana Lúcia Brandimart, que é chefe do Departamento de Ecologia da USP e está aqui com a gente no estúdio. Obrigada por ter vindo, uma boa tarde, prazer em recebê-la. Bom, a senhora acompanha aqui com a gente no estúdio essa reportagem que mostra os rios poluídos aí. É realmente um maior desafio, a gente pode dizer, no dia de hoje, principalmente considerando essa situação de crise de abastecimento que a gente está vivendo? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente, a poluição dos rios é um agravante, né, para essa crise. A gente tem, o Brasil é um país com uma disponibilidade de água bastante elevada comparado com outros países, mas a gente tem essas áreas, como a região metropolitana de São Paulo, que você tem esse adensamento populacional e nessa situação que foi colocada pela Estela, pelo professor Pedro Mancuso, em que não houve um ordenamento da ocupação, né, do solo, uma ocupação desordenada, e acaba então entrando esgoto doméstico em riachos e daí atingindo grandes rios. Mas aí tem essa pesquisa que a gente falou, que foi divulgada essa semana do SOS Mata Atlântica, que mostra que onde tem interferência da população naquela região, a situação melhora. Ou seja, a gente poderia e deveria investir mais em educação ambiental? Com certeza, né? Eu acho que educação em todos os níveis, não só educação ambiental, assim, mas que pegue formando o cidadão desde a escola, né, básica. E eu também, em pesquisas dos meus alunos, a gente percebe a mesma coisa, se as pessoas têm um envolvimento com o local em que vivem, né, e há um compromisso, né, e uma troca do poder público com esse pessoal, né? Então nós vamos fazer tal mudança aqui no ambiente, né? Nós vamos estabelecer esse programa para a poluição, o resultado aparece. Professora, a gente está com uma pergunta lá da redação, Dimas Soldi participa aqui com a gente. Qual é a pergunta, Dimas? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Professor, eu tenho uma pergunta do Raul Cordeiro. Ele quer saber o seguinte: o que acontece com os peixes e também com a água de córregos limpos que são levados para o rio Pinheiros, por exemplo? Esses peixes morrem, o que acontece com essa água? Há um desequilíbrio ecológico por conta disso? Então, a água que vai chegar limpa, né, desses córregos, ao chegar no Pinheiros, não vai resolver, melhorar a qualidade da água no Pinheiros se a vazão for muito baixa. Os peixes dependem muito da resistência, do tipo de peixe que a gente está considerando. Os mais sensíveis, com certeza, morrem. Para a gente fechar, com a crise da água que a gente está vendo, a despoluição dos rios passa a ser inevitável? Essencial, né? Se não partir por aí, né? Tentar despoluir um programa sério, mas não adianta também só o governo despoluir se não tiver... a população sujar, mas muitas vezes a população está sujando porque não tem outra alternativa, então tem que ter rede e um controle muito forte do uso e ocupação do solo. Tá, e conversei com a professora Ana Lúcia Brandimart, que é da USP. Obrigada pela participação, uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Que agradeço.